O santo do dia 1º de novembro. Hoje vamos conhecer a história da solenidade de todos os santos de Deus e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de novembro. A solenidade de todos os santos de Deus é chamada por alguns de Páscoa do Outono, celebrada pela Igreja que, mais uma vez, não olha para si mesma, mas olha para o céu. Ele aspira de fato, a santidade é um caminho para o qual todos somos chamados a trilhar. Sob o exemplo destes nossos irmãos mais velhos, que nos são propostos, somos modelos porque aceitaram ser encontrados por nosso Senhor Jesus Cristo, rumo ao qual se encaminharam com confiança com seus desejos, fraquezas e sofrimentos. Todos os fiéis cristãos de qualquer estado de ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus capítulo 5, 48. A solenidade tem raízes antigas no século IV, no ano 300. Começou a celebração dos mártires, comuns para diferentes igrejas católicas naquela época. Os primeiros sinais dessa celebração foram encontrados em Antioquia, no domingo após o dia de Pentecostes, sobre o qual falava São João Crisóstomo. Entre o século VIII, no ano 700, e o século IX, no ano 800, esta festa começou a difundir-se também na Europa e em Roma, de modo particular, no século IX, ali o Papa Gregório III, no ano 771, 741, quis que esta festa fosse comemorada no dia 1º de novembro. A data foi escolhida porque coincide com a consagração de uma capela na Basílica de São Pedro, dedicada às relíquias dos santos apóstolos e dos santos mártires, que confessores a todos os justos que chegaram à perfeição e o descansam em paz no mundo inteiro. Na época, Carlos Magno, esta festa já era muito conhecida como ocasião para a igreja que vaguia e sofria na terra, mas que os olhos eram para o céu, aonde estão os seus irmãos mais gloriosos. A memória litúrgica dedicada em dia especial a todos aqueles que uniram com nosso Senhor Jesus Cristo na sua glória, eles não nos são indicados apenas como arquíticos, mas invocados também como protetores das nossas ações. Todos os santos são os filhos de Deus que atingiram a meta da salvação. Eles viveram na eternidade aquela condição de bem-aventurança expressa por Jesus no discurso da montanha, narrada no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Os santos são aqueles que nos acompanham no nosso percurso de imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles nos levam a ser a pedra angular na construção do reino de Deus. E nesse dia, a Mãe Igreja faz este apelo a todos os seus filhos. O apelo da plenitude da vida cristã, a perfeição da caridade. E se dirige a todos os fiéis cristãos. A perfeição cristã só tem um limite: ser imitada.
Com tudo isso, nós passamos a compreender o início do sermão do abade de São Bernardo, para que louvar os santos, porque glorificá-los, porque a fim esta solenidade que lhes importa, honra terrenas a eles que, segundo as promessas do Filho do Pai Celeste, glorifica os santos, não precisa de nossas homenagens. Não há dúvidas alguma. Veneramos os santos, interesse de nosso, não deles. A Igreja nos convida a contemplarmos os nossos heróis da fé, a esperança e a caridade. É o convite de olharmos para o alto, pois este mundo escurecido pelo pecado, eles brilham no céu como a luz de triunfo e esperança daqueles que viveram e morreram em nosso Senhor Jesus Cristo e por nosso Senhor Jesus Cristo e com nosso Senhor Jesus Cristo, tornando-se constelação, como São João havia dito. Era uma imensa multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse 7, versículos 9. Todos esses combatentes de Deus merecem a nossa imitação, pois foram adolescentes, jovens, homens, casados, mães de famílias, operários, empregados, patrões, sacerdotes, pobres, mendigos, profissionais militares ou religiosos que se tornaram o sinal de que o Espírito Santo pode fazer no ser humano o que se decide viver o Evangelho, atuando na igreja e na sociedade. Portanto, a vida destes modelos acabaram virando proposta para nós, uma vez que passaram a fome, apelos carnais, perseguidos, alegres, situações de pecado, profundos arrependimentos, sede, doença, sofrimentos por causa do ódio, a falta de amor e injustiças. Esses constituem a cotidiano dos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, que enfrentaram os embates da vida sem perder entusiasmo pela pátria definitiva, pois não sois mais estrangeiros e nem imigrantes, pois concidadãos dos santos sois a família de Deus. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de novembro. Em Tessália, no litoral da Locásia, atual Itália, o martírio de São Cesário morreu martirizado no século II, no ano de 150, pelo Império Romano em ódio à Igreja Católica. Em Dijon, na Gália, atual França, o martírio de São Benigno Presbítero morreu martirizado no século II, no ano 155, pelo Império Romano em ódio à Igreja Católica. Em Alvanéria, na Aquitânia, hoje na Clemente, na França, o falecimento de Santo Austremônio Bispo, faleceu de morte natural no século III, no ano de 280. Em Paris, na França, o falecimento de São Marcelo Bispo, faleceu de morte natural no século IV, no ano de 390. No território de Bourges, na Aquitânia, na França, o falecimento de São Romuldo Bispo, faleceu de morte natural no século V, no ano de 450. Em Tavoli, na Itália, o falecimento de São Severino Monge, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 550. Em Milão, na Itália, o falecimento de São Magno Bispo, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 530.
Em Beauvais, na Gália, na França, o falecimento de São Vigor, bispo, que foi discípulo de São Vedasco, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 538. Em Alger, na França, o falecimento de São Licínio, bispo, faleceu de morte natural no século VII, no ano 606. Em Lancaster, na cidade da Aquitânia, na França, o falecimento de São Malteriano, presbítero, faleceu de morte natural no século VII, no ano de 650. No território de Tronoluze, na França, o falecimento de São Aldemundo, bispo dos Morinos, faleceu de morte natural no século VII, no ano de 670. Em Santerburgo, na Toscana, na Itália, o falecimento de São Beato Raimundo de Alquiano, religioso da Ordem dos Menores, faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1304. Em Lisboa, Portugal, o falecimento de São Nuno de Santa Maria, religioso da Ordem dos Carmelitas, faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1431. Em Shanboan, no Japão, o martírio dos beatos Pedro Paulo Navarro, presbítero da Diocese de Fuximura, e Pedro Cansuan Sauize, religioso da Companhia de Jesus, e Clemente Curiano, morreu martirizado no século XVII, no ano de 1622, pela ordem do imperador japonês, em perseguição e ódio à Igreja Católica. Em Handuan, na cidade de Tosqui, no Vietnã, o martírio de Jerônimo Rossolian e Valentim Berguian Xuan, bispo, e Pedro Almalino Rodrigues, presbítero da Ordem dos Pregadores, morreu martirizados no século XIX, no ano de 1861, pela ordem do imperador do Vietnã, em perseguição e ódio à Igreja Católica. Em Munique, na Alemanha, o falecimento do beato Roberto Martins, presbítero da Companhia de Jesus, morreu de morte natural no século XX, no ano de 1945. Em Moscoviano, na cidade da Ucrânia, o martírio do beato Teodório Jorge Ramsés, morreu martirizado no século XX, no ano de 1947, pela perseguição do exército socialista e ódio e perseguição à Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados no dia 1º de novembro, dia em que a Igreja Católica celebra a solenidade de todos os santos de Deus.